Olá pessoal, mais uma aula aí de treinamento do SAS. Nessa aula abordaremos a questão do controle de cargas, né, dos arquivos, dos dados dos arquivos de texto. Vários registros para formar uma observação. A declaração input que usamos para indicar ao SAS como ler os dados do arquivo texto durante a execução do programa indica que o SAS deverá carregar o próximo registro para a leitura. Dessa forma, poderemos escrever um data step com várias declarações input para ler várias linhas do arquivo texto. Imagine aqui, no caso, um cenário: importar dados de clientes que estão em um arquivo texto com o seguinte formato. Podemos ver aqui que nem na primeira linha do arquivo, a gente tem o dado de código do cliente, nome do cliente e o seu endereço. Na linha de baixo, eu não tenho mais o código do cliente, nem o nome, nem o endereço dele. Eu tenho o CEP e o estado, a UF, né, do cliente. E na terceira linha, a gente tem o dado de telefone e o número de fax. Então, vemos já bem claro aqui que se tratam de três layouts distintos. Na linha 4, volta de novo, olha, o código do cliente, nome do cliente e o seu endereço. Na linha 5, CEP e o F, o estado. E depois na outra linha, o telefone e o fax, e assim sucessivamente. E o que vemos aqui como um acordo é que eles estão delimitados por ponto e vírgula, mas se trata de layouts distintos aqui. No caso, a gente tem três tipos de layouts, tá? Então, a gente tem na primeira linha, que está descrito aqui nessa tabela, na segunda, CEP estado, e a terceira, telefone e fax. Aí, a solução para a gente estar importando esse arquivo aí, né, de uma única vez, de uma única tacada só. Aqui colocamos o data, clientes novos, né, que é o nome da nossa base de saída, gravando na Work. E file, o nome do arquivo, texto, né, o clientes.txt, lembrando novamente, deve-se colocar o caminho aqui onde está o arquivo. Estamos indicando para ele que ele está delimitado por ponto e vírgula. E aqui temos três inputs separados. O primeiro input meu se trata daquela primeira linha, que é onde eu tenho o código do cliente, o nome e o endereço. Aqui eu já estou colocando como o informant, né, os dois pontinhos aqui. Estou dizendo, o meu código do cliente, ele tem tamanho 2, é numérico. O meu nome, do caso do cliente, nome, ele tem tamanho 50 e é char. Endereço, da mesma forma, tamanho 50, char, ponto e vírgula. Então, esse meu input aqui faz referência à minha primeira linha, ao meu primeiro layout. Segundo layout, que seria a linha 2, eu tenho lá o dado de CEP, char, tamanho 9, e o estado, char, tamanho 2. Ponto e vírgula novamente. Então, aqui já seria o meu segundo layout, e aqui temos o terceiro. Input phone, tamanho 18, e o fax também 18, ambos char e ponto e vírgula novamente, e a minha instrução run aqui, que é para finalizar o meu bloco de execuções. Então, dessa forma, ele vai conseguir ler aqui, né, os meus três layouts e só depois gerar a saída de fato. E aí sim, eu vou ter essas variáveis uma do lado da outra, tá? Vou ter o código cliente, nome, endereço, CEP, estado, fone e fax. Então, nós teremos aqui na nossa tabela SAS com 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. Tá? E outra forma de escrita também, tá? A gente pode estar fazendo dessa forma, olha, o que muda aqui, o meu input. Voltando aqui nós estamos nesse exemplo usando 3 inputs, um para cada layout. E aqui eu estou usando um input só. A diferença é que coloco aqui o meu input, código cliente, 2, nome, endereço. E acrescento aqui uma barra, gente, olha. Tem essa barra aqui,
que ele informa para o SAS, você vai importar código cliente, nome, endereço. Opa, tem uma quebra aqui de linha, né, do arquivo. E aqui já é um outro layout, é o meu CEP e o meu estado. Outra quebra, fone e fax. Então, para esse tipo de arquivo nessa estrutura, a gente consegue ou descrever dessa forma o código, né, fazendo 3 inputs, ou simplesmente colocando essa barra aqui que me indica que aqui eu tenho uma parada, né, para receber outras variáveis aqui que estão numa outra linha. E aqui eu finalizo com um ponto e vírgula e o meu run. Vai funcionar da mesma forma. Nesse outro exemplo aqui, a gente já tem uma diferença, não é no... Tem a questão do layout, mas aqui o ponto de atenção é que temos registros diferentes. Tá? Aqui, ó, alguns arquivos podem ter padrões diferentes para os dados entre os registros. Então, imagina, aqui eu tenho o 1, né? Ele está até pintadinho aqui em azul. Temos uma data, aqui temos, parece ser um código de cliente, aqui tem uma volumetria 51.4, aqui tem mais um outro código, mais outro. E aqui, olha, no que está marcando em azul, observemos que esse valor aqui, ele está como no padrão brasileiro aqui, né? Que é a decimal representado por vírgula, tá? E no de baixo, o 2, parece ser o mesmo, ó. Vamos olhar o 2 aqui. Até aqui tudo bem? Tudo bem? Opa! Aqui, ó, o 289.19 não é a mesma coisa que essa vírgula aqui. O decimal no de cima está representado por vírgula e o de baixo, o que é tipo 2, ele está representado por ponto. Tá? Então, isso aqui é uma coisa, se a pessoa não observar, vai importar o arquivo, vai definir que é por vírgula, e aí quando chegar nessa parte que tem ponto aqui, os valores não vão dar certo, vai ficar com erro o seu dado dentro da base SAS. Tá? Então, tá marcado aqui que seria o padrão europeu, né? Esse que está em azul aqui, que é utilizado no Brasil também. E esse do ponto, das casas decimais, padrão americano. Então, aqui, olha, importar os dados do arquivo texto de movimentações, tratando as diferenças de padrões para que informações sejam carregadas corretamente. Podemos escrever um datastep com múltiplas declarações input e em cada uma delas configurarmos a leitura de um padrão de dados. Será preciso, porém, identificar o padrão para o registro em questão e impedir o SAS de carregar o registro seguinte até que a observação final esteja completa. Diferentes padrões nos diferentes registros, a gente pode utilizar o single trailing arroba, né? Ele é adicionado na posição em que desejamos que a leitura efetue uma pausa. E ao encontrar outra declaração input, no mesmo passo, o SAS continua a leitura do registro na posição em que havia parado. Ao chegar ao fim do datastep, o SAS libera o registro automaticamente e na próxima iteração do passo, um novo registro será carregado. Aqui, para a gente observar, fica mais fácil para entender, tá? Aqui no caso, é sobre aquele arquivo que a gente viu, certo? Então, ó, como temos um campo que nos ajuda a identificar o padrão do registro, poderemos escrever da seguinte forma o datastep. Qual que é o campo que está ajudando a gente a identificar isso? Seria esse daqui, ó. O 1 e o 2. Se a gente observar, sempre que é 1, é com vírgula na decimal, e sempre que é 2, é o ponto na decimal. Então, esse é o nosso identificador. Então, aqui ficaria o código dessa seguinte forma. Data vendas, né? Estou criando a minha base SAS por nome vendas. Em file, o nome do arquivo aqui, .txt delimitado por ponto e vírgula. E no meu input,
logo de cara eu coloco uma variável aqui que eu estou criando só nesse momento, tá? Da execução. Depois eu estarei apagando ela, ó, drop tipo. Mas é só aqui a questão da compilação e aqui a execução de fato do SAS. Então, tipo meu vai ser num formato char tamanho 1, que é a minha representação lá do que é 1 e 2, tá? Seria isso daqui. Aí depois vem minha variável de data, código pedido, código cliente, código produto, que não tem diferença, tá? Se olharmos aqui, ó, elas são iguais. Observem aqui, ó, a minha data, né? Tá o formato correto, o código do pedido, o código do cliente, tá? Então, aqui não muda nada. Então, por isso, mantemos aqui, ó, a data é esse formato, código do pedido, tamanho 6, char, código do cliente, tamanho 2 numérico, código do produto, char, tamanho 4, volume, que aqui no caso eu tô definindo como 3, tá? É esse daqui, ó. Tá? No caso 98, aqui o 754, aqui o 302, 3. Então, aqui são iguais. E eu coloco o arroba aqui. Parou aí. Tipo, até aqui tudo bem. Congelo o registro para que no próximo input continue a leitura da posição que havia parado, né? Então, coloquei uma pausa aqui e coloco se o meu tipo for igual a 1, então faça, né? O then, o faça tá só subentendido e aqui coloco input, faturamento, o formato dela é com o X, a vírgula na casa decimal. Então, coloco o X aqui do Comax. Tamanho 12. Impostos, da mesma forma. Casa decimal com vírgula, só que vai ser tamanho 10. Ponto e vírgula, terminou essa instrução. Se for tipo 1, faça isso. Caso contrário, else if, tipo for igual a 2, então faça input, faturamento. A mesma coisa aqui, ó, os dois pontinhos, coma, sem o X, tá vendo aqui? Então, ele entende que a representação de ponto lá, para mim, né, é decimal, só que aqui eu não estou forçando nada, ele, quero que seja 2, 3, 5 decimais, não. Mas aqui eu coloco sem o X. E aqui para o imposto a mesma coisa, coma 10, ponto, é o tamanho, ponto e vírgula. E esse meu tipo, ele só vai funcionar aqui para esse laço aqui, né, essa iteração, para ele fazer esse teste e depois eu apago, porque eu não preciso mais dessa coluna. Eu vou usar essa coluna, então deixa o tipo aqui na sua base. Aqui no caso eu estou retirando ele, que não me interessa depois. Tá? Então aqui, voltando, né? Ele vai fazer essa tratativa pra gente e a nossa base fica assim, né, com o que a gente de fato necessita, né, aqui para as variáveis, né? E aí eu vou mostrar aqui só um minutinho. Então, voltando aqui, pessoal, então, dessa forma aqui, conseguimos, né, subir o arquivo, esse arquivo aqui de padrões diferentes, né, para essas duas colunas aqui do final e teremos todos os dados carregados já com essas duas tratativas aqui do formato, né, da faturamentos e impostos, um com ponto um com vírgula na casa decimal e outro com ponto. Também pode acontecer também de termos arquivos com múltiplas observações na mesma linha, tá? Aqui é um outro exemplo, olha, eu tenho aqui o 1009, Fuji Boots Foods, Main Footwear e um valor, R$2,07. E aqui já começa outra
um outro produto, né? Aqui, ó, 10,21, basket shoes, sportwear e o valor 3,13. Então, seriam duas observações na mesma linha. Pode acontecer isso num arquivo também, tá? Mas esse tipo de comportamento tem que ser informado, né? Quando for a pessoa que disponibilizar o arquivo, que criar o arquivo, tem que passar isso para você. Você não vai ter como saber se não tiver nenhum cabeçalho nesse arquivo, tá? Mas esse aqui é um exemplo que pode vir a ocorrer. Nesse caso aqui, a gente, né, precisa tratar da seguinte forma. Os campos que compõem cada registro são código do produto, descrição do produto, categoria e custo unitário. São 4 variáveis somente. Aí aqui volta-se a repetir, na mesma linha. Código do produto, descrição do produto, categoria e valor unitário, custo unitário. Aí na linha de baixo. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente já tem definido, imagina, né? Recebemos essa informação que os campos correspondem a estes aqui, código do produto, descrição, categoria, custo unitário, o tipo, né, das variáveis e o tamanho de cada uma delas. E delimitado por ponto e vírgula. Para lermos esse padrão de arquivo, poderemos adicionar @ no final da declaração input. E isso fará com que o SAS continue a leitura na mesma linha enquanto não for o final desta. Então, voltando aqui, a gente seria duas informações, né, que comporiam no final, na nossa tabela SAS, duas linhas. A cada linha eu tenho duas informações. Então, imagina, aqui eu tenho três linhas. Na minha tabela SAS ficariam 6 linhas, né? A primeira linha com o 1009 até o 2,07. Depois a segunda linha, 1021, basquete, até 3,13. E aí, na terceira linha, seria o 1012, o Teeny Wine Hot Bikini e assim sucessivamente. Aí que acontece? Nesse processo, seria como se fosse um loop, né, do data step, quando gera o registro seguinte que ele é carregado. Então, aqui no via código ficaria dessa forma. Temos aqui a data, produtos, em file ou arquivo, né, que estaremos importando, a sua delimitação, que é por ponto e vírgula, e o input aqui, nossas variáveis, né, que são 4 somente. Aqui também com o nosso informat, né, indicando que são caracteres, o seu tamanho. Aqui ela é numérica e aqui eu coloco o meu comax, indicando que a minha decimal é por vírgula, tamanho 10. E eu coloco os dois arrobas aqui, que é a indicação que na mesma linha eu tenho 2 registros, né? Para o SAS conseguir fazer isso para a gente. Aí dessa forma, continuamos essa parte de importação dos arquivos em texto, com toda essa parte de os doubles, arroba. A gente vai mostrar isso em exemplo nos exercícios, tá? Que aí vai ficar mais claro como é que o SAS trabalha. Essa é a parte mais conceitual do conteúdo. Espero que tenham gostado. E tendo dúvidas, favor nos contactar. E obrigada, até mais.